Talvez hajas ouvido falar, pois ele é chefe das equipagens do palácio. Em sintéticas palavras, Nate expôs sua vida passada, a história da múmia empenhada e o sacrifício dela exigido para a salvação da honra da família. E terminou. Pela memória de meu pai, devo esposar esse homem detestado, mas terei minha desforra. Seus olhos cintilavam. O moço sacerdote ouvira Nate com sofreado interesse. Grande é a provação que os deuses te impõem, nobre filha de Mena, falou ele com gravidade. Devo dizer-te, porém, que o sacrifício só é aceito pelos imortais quando oferecido completo. O ódio não deve ser mesclado a esse ato sagrado, que é o matrimônio. Com a força da fé, entusiástica e persuasiva, expôs a jovem a grandeza que existe no sacrifício por outrem, a calma, a satisfação que se aure no exercício de uma rígida virtude. Mas, Nate não pensava, nesse momento, em Keneamun, nem no futuro marido. Ela apenas via o jovem padre que lhe falava, escutando somente a sua voz vibrante e harmoniosa. O sentido de suas palavras deslizava-lhe nos ouvidos sem deixar traços. Enlevada pelo presente instante, o passado e o porvir haviam esmaecido para ela. Sempre entretidos no falar, ambos se aproximaram da porta de saída, e um raio de sol, que veio como que brincar na soleira, fez estremecer o moço sacerdote. Se ergue, devo dizer as primeiras orações da manhã. Tu, nobre Nate, regressa ao teu lar, ora e cumpre o teu dever. A divindade te fortalecerá. Até vista. Saudando-a com um aceno de mão, desapareceu na sombra. Nate baixou o véu e chamou a velha serva. Como que em sonho, subiu para a liteira. Faces escaldantes, coração batendo desordenado, todas as suas faculdades mentais concentravam-se neste pensamento. Onde viu este homem estranho e sedutor? Onde e quando tornarei a vê-lo? Oh! Se ele me amasse, exclamou, involuntariamente. Intenso calor subiu-lhe à fronte, e olhou para a serva com um olhar de vergonha e sobressalto, mas, a boa velha nada compreendera, nem se apercebera de coisa alguma. De resto, quanto sua senhorazinha adorada fizesse era perfeito aos olhos da excelente Becky, e acima de toda crítica. De regresso ao palácio, Nate afastou todos e foi para o leito. Queria sonhar plenamente. Desse dia em diante, um novo viver começou para a jovem. Sua raiva para com Artatef e assim o amor a Kenemun estavam, um e outro, encobertos. Indiferente a tudo quanto a rodeava, absorvia-se em quimeras sem fim, vivendo num mundo de fantasia, cujo centro e objeto único era o moço sacerdote do templo de Hathor. Nem por isso, em sua ingenuidade, Nate se apercebera de que violento afeto lhe subjugara o coração, e, de boa fé, continuava a deplorar a fatalidade que a separava de Kenemun. Satati observava desconfiadamente, sem poder atinar com a causa dessa inusitada mudança, dessa amável indiferença que viera a substituir os caprichos, os excessos de cólera da versátil Nate. Certa manhã, quando se ausentara Satati, para fazer uma dessas deslouváveis visitas, onde colhia os mexericos da cidade, a liteira de Ront chegou ao palácio de Pair. Desde dias antes, a jovem viúva estava noiva de Shinotep, graças à engenhosa intervenção de Kenemun. O chefe das guardas não perdera tempo, carregando uma corbelha das mais lindas flores, fora informar-se da saúde de Ront, e agradavelmente recebido. A viuvinha dedicara-se, nessa primeira visita, a fazer a comparação entre Mena e o seu superior militar, e, contra toda a expectativa, o resultado pendera para o lado do chefe das guardas. Os traços característicos, o garbo marcial, o olhar fogoso e enérgico de Shinotep a ela pareceram infinitamente superiores à beleza efeminada e aos olhos arrogantes e não menos sorrateiros de Mena. Por outro lado, a fortuna do jovem comandante igualava-se à sua, e a hierarquia assegurava a brilhante posição na corte. Decididamente, eu estava louca e cega, pensava Ront, dirigindo ao seu adorador um sorriso dos mais encorajadores. Graças a tão boas disposições da parte de ambos, uma explicação decisiva não tardou, e o chefe das guardas chegou ao ápice dos seus votos de amor. Depois do beijo de noiva, Ront confessou ao futuro esposo que Mena muito a atormentara com os seus caprichos e ciúmes, desconfiado da rivalidade do seu chefe, e que, não ousando dirigir-se a ele,
a fizera vítima da sua raiva, perseguindo-a com suspeitas e pretensões. Além disso, comprometera-a com gabolices. Para punir todas essas ações más, desejava ela, por sua vez, fazer-lhe afronta pública, deixando na ilusão de que ela o amava, e somente no banquete declarar o nome do escolhido do seu coração. Assim, rogou ao noivo guardar segredo absoluto até a data da festa. O bom Chinotep, sinceramente enamorado, aqueceu tudo, e esse testemunho de adoração, a condescendência aos seus propósitos, contrastando tão agradavelmente com o pesado jugo do amor de Mena, encheram de sincero agradecimento o coração de Huante para com o futuro esposo. Em sua felicidade, ela teve a maior e afetuosa piedade por Nate, a infortunada vítima da rapacidade do irmão e de pai, e resolveu ligar-se a ela, no intuito de facilitar a jovem a avistar Kenemun e trocar palavras de afeto com o homem do qual a separavam tão indignamente. Em consequência de tais projetos, Huante fora pessoalmente à casa de pai convidar a família para o primeiro festim que celebrava depois da morte do primeiro marido. Para adormecer definitivamente qualquer desconfiança por parte de Mena e fortalecer suas esperanças, ela enviara-lhe, nessa manhã, tabuinhas que apresentavam um convite assim redigido: tendo-me decidido realizar a festa de tanto desejada por meus amigos, abandono o luto, para renascer em uma vida nova. Não faltarás, eu espero, a essa reunião, e conto que estarás a meu lado. Como se a sorte quisesse favorecer seus intuitos, encontrou Nate sozinha em casa. Satati saíra em visita e Mena ir para as suas obrigações oficiais. Pela primeira vez, as duas moças, que muito pouco se conheciam, puderam palestrar sem embaraços, e as preliminares da viúva conquistaram prontamente a simpatia de Nate, que, sentindo-se isolada no seu atual estado de alma, desejava ter uma confidente amiga. A convivência dos seus tornara-se odiosa, desde quando se convencera de que fora por eles torpemente sacrificada sua rapacidade egoísta, e de que, por outro lado, a prudente e astuciosa Satati a isolara de adquirir a amizade de jovens da sua idade. A esposa de Pair não pensara na inopinada visita de Huante, e muito menos previra que estreita amizade resultaria de tal encontro. Após uma hora de conversação, cada vez mais animada e cordial, Huante convidou a jovem a ir passar com ela a tarde do segundo dia, e Nate, que considerava a viúva futura cunhada, e ansiava por fugir à convivência de Satati, aceitou, com satisfação, e despediram-se com um beijo fraternal. À hora convencionada, Nate compareceu ao palácio de Huante, onde foi acolhida a braços abertos. Depois de ligeira merenda, as duas novéis amigas encaminharam-se ao jardim, e instalaram-se em pequeno pavilhão de frente para o Nilo. Maciços de rosas e acácias envolviam a frágil construção, mantendo agradável penumbra e espargindo o delicioso aroma das flores abertas às frescas emanações do rio. Aqui podemos repousar e palestrar sem reservas, disse Huante, atraindo Nate para um leito de repouso recoberto de almofadas. Vamos, erga a cabeça e atira para longe as tristes quimeras, Nate. Sofro ao ver uma criatura jovem, bela, digna de ventura, qual tu és, sob peso de aflita tristeza. Abre-me teu coração, pobre criança. Para facilitar tuas confidências, dir-te-ei que conheço as verdadeiras razões do teu casamento e do teu generoso sacrifício. Tu sabes, de que modo? Quem te disse? Interrogou, com as faces purpúreas. Como e por quem não me é permitido revelar, mas, podes ficar tranquila, porque o teu segredo também me é sagrado, e o que te disse foi para abrir a possibilidade de te consolar, e de te fazer examinar os bons aspectos do inevitável acontecimento. Primeiramente, tu te tornas uma das mulheres mais ricas de Tebas, invejar-te-ão o luxo. Todas aquelas que pretenderam hartar-te filmarão de despeito. Tais triunfos têm encantos que apreciarás, quando conheceres melhor a sociedade. Além disso, teu marido ausentar-se-á muitas vezes, não raro por semanas inteiras, o que te proporcionará grande liberdade. E, então, quem te proibirá de visitar tuas amigas, e, em casa dessas amigas, encontrar o teu preferido? Sei que amas Kenemun, o que me parece muito natural, pois é um homem atraente e perfeitamente digno da tua afeição. Nate ouvia enrubescida e emocionada, profunda ruga fizera-se entre os supercílios. Mas, balbuciou ela,
em voz incerta traço, que diria Artatef, se tal viesse a saber. Eu não lhe jurei amor e fidelidade, é certo, o constante temor de ser surpreendida com um ladrão é, porém, vergonhoso. E, depois, que direito posso ter de amar Kenyamun, se ele não pode ser meu esposo? A viúva teve uma expansão de riso. Ainda és muito ingênua, infantil, Nate. Depois de casada, mudarás de opinião, e tenho certeza de que inúmeras vezes virás visitar-me, mantendo, sem escrúpulo, palestras com Kenyamun. De resto, dir-te-ei que só se deve amor e fidelidade àquele escolhido livremente. Um homem que te compra só merece teu desprezo. Mas, deixemos isso agora, e dize-me, és capaz de guardar um segredo de amiga? Sim, de certo. Quem julgas que sou? Se me confiares alguma coisa, juro calar, principalmente ante os meus, porque não os estimo. É melhor assim, e muito a propósito, pois concerne ao teu irmão, disse Hoante, abraçando ternamente a jovem. Ouve então, estou noiva de Chinotep, mas, antes da festa próxima, ninguém deve saber de tal noivado. Ne teve brusco movimento de surpresa. Que dizes? Não é Meno teu escolhido? Compreendo agora por que deve ele ignorar a novidade, ajuntou Nate, com irônico sorriso. Sim, eu quero fazer-lhe pagar suas arrogâncias e todas as mortificações que me fez sofrer com os seus caprichos e seu ciúme. Não me parece maldade que lhe inflija esta áspera lição. Terei cuidado e serei muda qual um túmulo. Ele colhe o que semeou, o indigno que fez dos meus esponsais o dia mais horrível da minha existência. E o formoso olhar de Ney teve uma expressão de satisfação rancorosa e cruel, que ninguém julgaria possível em seu infantil semblante. Alegre exclamação de Hoante interrompeu a palestra. Repara que hóspedes agradáveis os deuses nos trazem, Chinotep Kenyamun. Ergueu-se para saudar os recém-vindos, e em seguida a animada conversação estabeleceu-se, para a qual Ney escassamente contribuiu. Ora ruborizando, ora empalidecendo, ela baixava o olhar e mostrava estar pouco à vontade. Hoante, que observava, levantou-se e fez sinal ao noivo para que acompanhasse. Desejo tua opinião, Chinotep, a respeito de detalhes na sala do festim. Vem. E vós, meus caros, enquanto isso, fazei um passeio no jardim. Kenyamun, tu serás responsável se a minha amiguinha entediar-se. Saudando-os amistosamente, ausentou-se com o chefe das guardas, e Kenyamun não esperou repetição do convite, pegando Nate pela mão, levou-a para o jardim. Ali, a sós, sob as sombras de uma leia copada, o oficial enlaçou com o braço o talhe esbelto da jovem e lhe imprimiu nos lábios apaixonado beijo. Nate, minha bem-amada, tua palidez e tua tristeza dizem, mais do que palavras, quanto sofres com a nossa separação. Apesar de tudo, sou ditoso por saber que não foi infidelidade do coração, e sim abnegado sacrifício móvel da tua conduta. Eu te amo tanto quanto te admiro, e não renunciarei a ti, apesar mesmo do teu matrimônio com Artatef. Ele me roubou tua mão com uma vil intriga, mas, o teu coração me ficou. Repete que me amas, Nate, não recuses esse bálsamo ao meu ulcerado coração. A jovem baixou a cabeça. É que entre ambos viera erigir-se o pálido e belo semblante, de olhos sonhadores, do moço sacerdote de Ator. Mas, repelindo a tentadora visão, ela disse rapidamente. Sem dúvida, todos os meus sentimentos te pertencem. Que outro poderia eu amar? Esforçando-se por ser alegre e despreocupada, Nate prosseguiu o passeio. Ela própria não se compreendia, e terminou convencendo-se de que o seu estranho estado de alma era proveniente do amor contrariado, e que a companhia de Kenyamun restabelecer-lhe o equilíbrio. Abandonou-se, pois, sem restrições, ao encanto da conversação, escutou, com certa satisfação de amor próprio, os protestos apaixonados e os projetos de futuro do jovem oficial. O pensamento de pagar com infidelidades a perfídia de Artatef não lhe pareceu tão repelente, e, quando reencontraram Hoante, Nate havia recuperado sua alacridade e as saudáveis cores. Afinal, chegou o dia da festa em casa de Hoante, e desde muito cedo Mena cuidou da sua toilette com especial meticulosidade. Não lhe passou pela mente qualquer remota suposição de que a viúva houvesse mudado de planos a seu respeito,
Nessa presunção, acreditou-se irresistível, e havia mesmo, até então, hesitado em ligar-se definitivamente a ela, na esperança de deparar melhor partido. A beleza e a riqueza de Roante haviam-no agora decidido, e vestia-se com todo o luxo exigível ao herói da festa. Por um momento, tivera ideia de se fazer amado e faltar ao festim, punindo assim a viúva por ter ido inutilmente por 2 vezes procurá-la em casa. Da primeira vez, disseram-lhe que ela fora à cidade para compras; da segunda, que ela fora à cidade dos mortos, para oferecer sacrifícios sobre a sepultura do finado marido. Que teria dito ele, se soubesse que, ao ser assim despedido, a sua pretendida noiva escarnecia dele, tendo ao lado Chinotep? Mena, porém, não podia prever semelhante traição, e, tranquilizado pela lembrança das tabuinhas, do convite pessoalmente feito aos seus e das afabilidades da viúva Paranete, renunciou a qualquer rusga e enviou mesmo flores e perfumes a Roante. Antes de subir para as liteiras, a família apareceu aos poucos. Primeiro, Satati, depois, Mena. Ela exibiu o soberbo colar doado por Artatefa em troca dos bons ofícios, e escutou, com agradável sorrir, as felicitações exageradas que Mena lhe dirigiu por sua beleza. Nate veio em último, e, ao deparar com o irmão, ricamente trajado e com a fisionomia regozijada de orgulhosa satisfação, apertou os lábios e encobriu, por trás do leque, um sorriso pleno de mordaz ironia. Tu não terás a cabeça tão erguida, ao regresso, penhorador de múmia, pensou ela, com alegria malsã, enquanto Mena entrava sozinho para uma liteira dourada e enfeitada de flores, de estilo para os noivos. Quando a família de Pair fez entrada na grande sala, considerável número de convidados ali estava reunido. Avistando Chinote por detrás da cadeira de Roante, de pé, conversando animadamente com a viúva, Mena franziu os supercílios, mas, o sedutor sorriso com que ela acompanhou o movimento de lhe estender a mão, alegria que pareceu irradiar ao vê-lo, restabeleceram nele o bom humor. A guirlanda de purpúrea e as flores que ornava a fronte da viuvinha bem depressa passaria para a dele, Mena, e, com a mulher, o esplêndido palácio, as terras, as vinhas, os rebanhos e os escravos passariam também à sua propriedade. Por sua fisionomia triunfante, muitos dos convidados acreditaram ser ele o preferido, e por isso o felicitaram, a meia voz, parabéns aceitos com uma jactância que não permitia dúvidas a respeito da sua vitória. Efetivamente, julgava-se ele no ápice dos seus desejos, a irmã casada com o rico Artatefe, ele, o esposo de Roante. Que deslumbrante futuro de luxo, de prazeres, de prodigalidades desenfreadas. Enquanto Mena se entregava a esses amenos projetos, Roante colocara seu braço no de Nate e a distanciara de Artatefe, que, frio, reservado e arrogante qual se mostrava sempre, mantivera-se, até então, junto da noiva. Tu não estás descontente, não é verdade? Por te haver privado da companhia do teu futuro, disse a rir. Estou incumbida de te entregar sem demora esta rosa enviada por Kenyamun, que desejaria vê-la em teus cabelos durante o banquete. Ao lado dos diamantes de Artatefe, isso seria muito cômico, objetou Nate com zombeteiro sorriso, prendendo a flor entre os pingentes do rico diadema. Quanto és boa, Roante. Apesar de tudo, deploro que não venhas ser minha irmã. Não lamentes coisa alguma, porque nem sempre os laços consanguíneos criam a verdadeira afeição, e tu bem o experimentaste. Eu sou e serei tua irmã pelo coração, e disto eu te darei provas. Por agora, quero prevenir-te de que farás, ainda hoje, conhecimento com um irmão meu, que viveu, como sabes, em Mênfis. Desde há algumas semanas retornou a Tebas, mas, raras vezes sal. Não pode, entretanto, recusar assistir à festa deste dia, e eu desejo situá-lo a teu lado. Tu és tão jovial, tão espiritual. Trata de distrair e alegrar um pouco esse pobre Roma. Com certeza, com toda certeza. Farei todo o possível, principalmente porque isso me dispensará de olhar para a face da taciturna de Artatefe, exclamou Nate. Mas, por que teu irmão é triste? Está enfermo? Não. É muito infeliz no lar. Sua mulher tem um caráter verdadeiramente infernal, respondeu Roante, suspirando. É ciumenta, suspeita-o sempre e espiona-o de maneira revoltante. Sem embargo do seu excelente caráter,
Roma está fatigado, moído por essas cenas e escândalos perpétuos, e se Noferura estivesse presente eu não me arriscaria a fazê-lo sentar-se junto do mais lindo rosto de Tebas. Felizmente, a maldosa mulher está adoentada e não pôde sair. Mas... silêncio, ei-lo. Nate voltou o rosto para a direção designada, e seu coração cessou de pulsar. No homem vestido de branco que se encaminhava para ela, acabava de reconhecer o ideal dos seus sonhos, o moço sacerdote de Hathor. Ele era, pois, o irmão de sua amiga, o esposo dessa Noferura, cujo repugnante retrato acabara de escutar. Uma tempestade de pensamentos tumultuosos turbilhonou no espírito de Nate. Ouvi apenas as palavras de Roante, fazendo a apresentação do recém-vindo, e algumas frases pronunciadas pelo padre, que deixou de aludir sequer ao primeiro encontro de ambos no templo. O anúncio do repasto que estava à mesa veio interromper todas as conversações, e a multidão dos convivas encaminhou-se para a sala da festa, onde Mena logo se achegou àquela que considerava sua noiva. Sem mesmo solicitar delicada permissão, instalou-se junto dela, e viu, com desagradável pasmo, Chinonotep assenhorear-se da cadeira ao outro lado de Roante. Sombreou-se-lhe o rosto, mas a fatuidade fez desaparecer o espanto. Em atenção a mim que ela assim distingue o meu chefe, e para que não me guarde rancor pela minha vitória, pensou ele, mergulhando nas delícias da refeição. Keneamun, sentado defronte a Nate, observava com surpresa seu aspecto preocupado e distraído. Ele não imaginava que Nate fazia os maiores esforços por parecer calma, e que os mais estranhos sentimentos, entre os quais predominava uma repugnância ciumenta contra a abominável Noferura, tornavam-na desinteressada por todo o ambiente. Ela terá tido alguma cena desagradável com esse demônio do Artatef, pensou ele por fim. Depois, concentrou a atenção para a cena em que se devia dar de um momento para outro. A animação da festa atingira seu cúmulo, quando Roante elevou sua taça e pronunciou estas palavras. Meus caros convidados e amigos, aproveito esta reunião para vos dar conhecimento de uma circunstância que enche minha alma de alegria e põe fim ao luto que, durante mais de 24 meses, cobria de sombras esta casa. Tendo rendido ao meu esposo, tornado Osíris, todas as reverências merecidas, tendo honrado sua memória perante a posteridade, por dádivas e sacrifícios dignos de sua classe e méritos, que, espero, rejubilarão sua alma na mansão dos imortais, decidi casar segunda vez, e, por este sinal, eu vos aponto o esposo de minha escolha. Ergueu-se e retirou da cabeça a guirlanda. Mena já se preparava, com amável sorriso, para inclinar a fronte e levantar a taça, quando Roante, voltando-lhe costas subitamente, pousou as flores sobre a fronte de Chinonotep, que igualmente se ergueu e pegou-lhe a mão. Eis aqui, acrescentou ela, aquele que amo, e vos apresento por meu futuro consorte. Em seu nome e no meu, a todos convido, caros amigos aqui reunidos, para, dentro de 3 semanas, festejarem nosso matrimônio. O silêncio e a estupefação seguiram-se as palavras de Roante. Todos haviam pensado em outro nome, e aqueles convivas que tinham visto Mena chegar triunfalmente com o cortejo de noivado estavam confiantes nas suas suposições. Apesar disso, sendo Chinonotep muito mais estimado na sociedade do que o rival repelido, a vitória excitou geral satisfação, e aclamações, mescladas de parabéns, ecoaram em honra dos futuros nubentes. Com alegria malsã, Nate e Keneamun estudavam o semblante desconcertado e aparvalhado de Mena, que, boca aberta, olhos parados, parecia duvidar dos seus próprios ouvidos. Ah! Birbante estúpido e brutal, saudei agora os teus ultrajes do dia de noivado de Nate, pensou Keneamun, permutando com a jovem um olhar de sanha satisfeita. Mena, entretanto, estava longe de possuir o sangue frio e o tato que lhe teriam poupado a metade dos olhares zombeteiros e dos colóquios acerados das más línguas. Tão logo recebeu o senso de falar e agir, ergueu-se, entornou a taça e repeliu a cadeira com tal violência, que ela rolou com estrépito até ao meio da sala, e, voltando costas a todos, saiu, descorado de fúria. Irritado com tal procedimento, o chefe das guardas quis precipitar-se sobre Mena, mas, Roante, pegando-lhe o braço, disse, em voz bastante alta para que o próprio Mena ouvisse: Rogo-te,
Xenotep, deixe-o partir e meditar na cruel lição que lhe acabo de dar, e que lhe ensinará, talvez, a ser mais prudente no futuro e menos enfatuado de si mesmo. Quanto a ti, creio que és bastante feliz para que te vingues de um imbecil. Uma explosão de risadas acolheu essas palavras. Xenotep sentou-se de novo, bem-humorado, enquanto Mena se retirava, espumando de raiva, na liteira ornada de flores. A festa retomou seu curso com alegria maior ainda. 6. O príncipe Iteno. À margem do Nilo, na parte onde terminavam então os extremos terrenos e construções do templo de Amon, erguia-se, sobre uma escarpa artificial, pequeno palácio rodeado de vastos jardins. A despeito de suas dimensões assaz restritas, era uma esplêndida habitação, instalada com todo o luxo da época. Do lado da rua, 2 grandes mastros, com as pontas recobertas de cobre e ornadas de bandeirolas, anunciavam aos transeuntes que se tratava da morada de um grão-senhor. Do lado do rio, vasto terraço ocupava uma parte da fachada. Este terraço, construído bem à borda do talude, comunicava com o rio por uma escada de pedra, da qual os últimos degraus mergulhavam na água e ao pé da qual estava amarrada a elegante pequena barca de proa dourada. Ao alto da escada, 2 esfinges de granito rosa semelhavam sentinelas vigilando a descida. Provido de uma balaustrada, estava adornado de plantas raras e arbustos de grandes dimensões, plantados em celhas de terra e de madeira, formando pequenos bosquetes sombreados e odorantes. À hora em que o calor do dia começa a ceder a um agradável frescor, à sombra de um desses bosquetes, um homem, moço de 24 a 25 de idade, estava estirado num leito de repouso, em posição preguiçosa e descuidada. Ao alcance da mão, havia pequena mesa de alabastro, com pés de bronze trabalhado, sobre a qual estava uma ânfora com vinho, uma taça e um cesto cheio de frutas. 2 escravos, acocorados nos extremos do leito de repouso, abanavam seu senhor com grandes leques de plumas. Era um belo rapaz, franzino e de talhe médio, seu rosto, magro e alongado, era mais claro do que o comum nos egípcios, porém animado por grandes olhos penetrantes, encimados por sobrecenhos negros e espessos. A boca, de cantos descidos, exprimia orgulho e dureza, e em seu olhar passava por vezes, quando não se julgava observado, alguma coisa de falso, de taciturno e de sorrateiro, que alterava a harmonia deste semblante airoso. Vestia apenas um largo avental de estofo fenício, bordado de ouro na frente cobrindo os quadris. Sobre o torso nu via-se um quádruplo colar formado de placas de ouro esmaltadas, e um clafte espécie de capuz egípcio, listrado de branco e púrpura, ornando-lhe a fronte de uma faixa de pedrarias, recobria-lhe a cabeça. O personagem que acabamos de descrever era Sargon, príncipe Iteno, feito prisioneiro ainda menino pelo rei Tutmés I, quando da vitoriosa campanha empreendida nas margens do Eufrates. O rei, seu pai, fora morto durante a batalha, porém alguns membros da família haviam caído vivos nas mãos do vencedor, e entre eles Sargon, contando então 2 lustros de idade, aproximadamente. Como milhares de outros prisioneiros, o menino fora levado para Tebas, mas, a bondade de Atazu havia destacado da turba e dado posição condigna da sua origem real. A jovem princesa exercia, contudo, por sua energia e espírito precoce, a maior influência sobre o genitor, e usara dessa ascendência para fazer dar ao pequeno príncipe uma educação real, e para aligeirar a sorte de muitos prisioneiros itenos, dos quais alguns foram colocados na sua casa palaciana. A constante proteção da rainha, dada a Sargon, jamais fora desmentida, estabelecera, de sua própria bolsa, uma dotação de príncipe e doara-lhe o palácio onde residia. Por outro lado, subvencionava largamente, dos seus recursos particulares, os prazeres e mesmo as fantasias do moço, que desfrutava na corte excepcional posição. Sem exercer, é certo, nenhum cargo oficial, aparecia em todas as festas no séquito da rainha, e era admitido a prestar serviços de honra que a etiqueta reservava aos príncipes e aliados da casa real, isso apesar do surdo descontentamento despertado por essas distinções, revoltantes e arbitrárias aos olhos dos egípcios, para os quais um prisioneiro cessava de ser um homem, qualquer que fosse sua categoria anterior.
Sentia ele a inimizade secreta despertada pela sua situação privilegiada, ou conservava no fundo do coração ódio e rancor contra o povo vitorioso e destruidor da sua raça? A verdade é que Sargon não parecia feliz, sombrio, pouco sociável, não cultivando intimidade com os grandes egípcios, vivia retirado, indiferente, em seu palácio, entretido em ler ou caçar, ou ainda engolfado em sonhos, durante horas, no terraço, o retiro favorito. Nesse dia, estava ele estirado, por mais de uma hora, com o olhar fixo no rio, contemplando, com intercalado interesse ou indiferença, as centenas de embarcações de toda espécie que se movimentavam em todos os rumos. Era verdadeiramente um quadro de animação, variado, bem digno de reter os olhares, por entre as pesadas barcas, ajoujadas de todos os produtos do Alto Egito, ou encimadas de gaiolas de madeira, nas quais baila e mugia o gado, avançando lentamente. Elegantes e ligeiras embarcações cruzavam em todos os sentidos, entretendo incessante comunicação entre as duas metades da cidade. Pequeno barco, movido por um remador que se distinguia do conjunto, dirigindo-se rapidamente para o terraço, atraiu logo a atenção de Sargon, que soergueu o busto para distinguir melhor, pondo a mão acima dos olhos para atenuar o excesso de luz. Um homem fardado, tendo à cabeça um capacete, estava sentado no banco do barco. "Olha! É Khene-Amon, o jovial e amável rapaz", murmurou ele, com um sorriso. "Mas, por que virá em grande uniforme?" Precisamente nesse minuto, o barco acosta, o moço oficial salta para os degraus e, em rápidos passos, chega ao terraço. "Venho em incumbência, príncipe Sargon", disse, inclinando-se traço, "anunciar-te que, dentro de uma hora, a nossa gloriosa rainha, a quem os deuses concedam glória e saúde, virá repousar neste terraço da fadiga da sua excursão. Mandou-me prevenir-te." Ao anúncio do recado real, o príncipe erguera-se, para ouvi-lo de pé. "Grande é o meu júbilo por haver a imortal filha de Ra resolvido honrar meu humilde teto com a sua presença", disse o príncipe, inclinando-se por sua vez. "E onde está a rainha?" "Inspeciona neste momento as construções do seu futuro túmulo, e acaba de visitar as oficinas onde estão sendo esculpidas as esfinges destinadas à avenida que precederá Menou." Nota: neste arruinado túmulo, certo excursionista viu as inscrições referentes à rainha Hatshepsut, cuja múmia supõe seja uma das que ali se encontram ainda. Fim da nota. "Agradecido pela boa notícia, Khene-Amon, e também pela tua visita, ainda que não seja espontânea", acrescentou o príncipe apertando a mão do oficial. "Tu me negligencias, mas, vindo que foste, sê 1000 vezes bem-vindo. Senta-te, e conversemos até a chegada da rainha. Permite-me apenas dar algumas ordens." Bateu palmas e chamou Shinun. Um velho escravo apareceu pressuroso. "Faz levar este vinho e estas frutas, e prepara outros refrigerantes. Junto dos arbustos floridos, estende esteiras e põe a cadeira real, servos devem estar atentos ao primeiro chamado." Depois, sentando-se junto do visitante, continuou falando alegremente. "Conversemos, enquanto isso. Conta-me as novidades e os mexericos da cidade. Sei que estás perfeitamente informado de tudo o que ocorre, enquanto eu estou desterrado. De há muito não tenho saído de casa, e minha indisposição nem me permitiu assistir à festa do Nilo." "Oh! Novidades não faltam", disse Khene-Amon, que se libertara do capacete da espada. "Não sei, no entanto, o que te distrairá, porque frequentas poucas pessoas, e ninguém te interessa, no que, aliás, erras, pois assim te privas de horas bem alegres e divertidas." "Tens razão, mas, que queres tu? Sinto-me pouco à vontade entre todos esses que são amigos e compatriotas teus, enquanto eu sou para eles um estrangeiro. Apesar de tudo, conta sempre, conheço meio mundo e gosto de estar ao corrente dos acontecimentos. Mena afinal se fez noivo de Roant. É verdade que Artatef dispôs a pequena Neit, sobre o qual creio alimentavas projetos iguais. Com relação a Roant, há uma soberba história. Anteontem, contratou casamento com Shinotep, e Mena recebeu nisso uma lição que tão cedo não se esquecerá. No que concerne a Neit, é tudo verdade. Oh! Sargon, se quisesses,
Poderias tirar do meu coração um peso imenso, e talvez salvar nossa felicidade, porque Nate corresponde ao meu amor. Malicioso sorriso enrugou os lábios do jovem Iteno. Bah! De novo um amor fatal oprime teu coração? Tu és incorrigível, Kenemun. Pode alguém afligir-se por uma bagatela? Segue meu exemplo, ama as mulheres como se ama flores, frutos, vinhos, usas, sem te prenderes a elas, a esses entes pérfidos e versáteis. Não posso compreender que, por sua causa, alguém perca o sono e o apetite. Expressas-te assim, Sargon, porque o verdadeiro amor ainda não tocou o teu coração. Mas, a tua hora chegará também. É possível, embora pouco provável. E agora, para que te possa ser útil, preciso estar bem informado. Narra, pois, a começar pelo episódio de Roante. Devo principiar pela história do noivado de Nate, do qual de Roante foi desdobramento, ponderou Kenemun, inclinando-se para o príncipe. E, sucintamente, expôs os acontecimentos relativos aos dois noivados, sem mesmo omitir o episódio da múmia empenhada. Desejas então que exerça influência junto de Atazu, para deslocar Artatef e ficares senhor da situação? Interrogou Sargon, sorrindo. Queria unicamente que informasses a rainha de estar Nate sendo forçada a desposar um homem que lhe é antipático. Nossa soberana sempre demonstrou grande bondade a Nate, e por isso a libertará talvez de odioso laço, forjado por uma transação vergonhosa. Ele te prometo fazer todo o possível para inteirá-la da verdade. Artatef é homem assaz desagradável, e seria lástima que Nate caísse em suas mãos. Essa pequena inspira-me interesse, e isso por uma razão muito extraordinária, a de parecência com o meu finado irmão, Naromat. Tinhas um irmão, com o qual Nate se parece? Perguntou Kenemun, em cuja alma, astuciosa e intrigante, estranho pensamento havia surgido. Sim, um irmão que morreu durante o regresso do vosso exército. Era filho de outra mãe, mas, recordo-me dele perfeitamente, e, além disso, tenho o seu busto estatuário. Notei por acaso a semelhança de Nate com ele, no templo, há 20 meses mais ou menos, e essa parecência impressionou-me. Exatamente o mesmo perfil, os mesmos traços, apenas mais finos e delicados. Gritos que soavam na região do rio atraíram a atenção dos dois interlocutores, e puseram fim à palestra. Kenemun refivelou a espada e pôs o capacete, enquanto Sargon fazia rápida inspeção nos preparativos determinados. Em frente da descida, as lajes estavam recobertas de elegantes esteiras trançadas, ao centro das quais fora colocada uma cadeira, com espaldar em cobre lavrado, ao alto de um estrado de madeira pintada de vermelho, sobre pequena mesa, igualmente de cobre, viam-se um açafate cheio dos mais belos frutos, um púcaro de ouro e um copo do mesmo metal admiravelmente cinzelado e incrustado de pedrarias. Tendo constatado a perfeita ordem de tudo, o príncipe, seguido de Kenemun, desceu a escadaria e se deteve no último degrau, aguardando a real visita. Na confusão de embarcações que juncavam o Nilo fora aberto obliquamente um improvisado canal, e neste, voando no dorso das águas, avançava extenso barco impulsionado por 8 remeiros. A proa, bastante elevada, terminava por 2 serpentes esculpidas, encimadas de um abutre de asas estendidas. Sobre um banco, recoberto com pele de leão, estava sentada Atazu, que correspondia com ligeiro aceno de mão às aclamações dos súditos. Por trás, de pé, 2 oficiais, de machadinha ao ombro, à frente, sem lute, 2 mulheres sentadas no fundo do barco. Um instante mais tarde, a embarcação encostou, e Atazu desceu, respondendo com benevolente sorriso à saudação do príncipe. Sem lute e as mulheres seguiram a soberana ao terraço, enquanto Kenemun e os outros oficiais se postavam nos degraus. Venho reprimendar-te, Sargon, por teu excessivo gosto de retiro, disse Atazu, após haver-se instalado na cadeira que lhe fora reservada. Raramente és visto nas grandes festas e cerimônias públicas. Por que foges da sociedade? A lacridade e as distrações são apanágio da juventude, aos velhos e aos reis incumbem as preocupações e o labor incessante. Tens razão. Não são preocupações e trabalhos que me impedem de fluir a vida, por teu favor, minha soberana e benfeitora. Sou o homem mais livre do Egito,
e colho sem haver semeado. Sinto-me, porém, mais feliz quando endivaneios neste terraço. Mas, divina filha de Ra, posso pretender que aceites um refrigerante das mãos do teu servidor? Dá-me um pouco de vinho e uma destas apetitosas frutas que tentam os olhos e o paladar. Também eu amo este terraço, e a vista que daqui se descortina, a animação febril e ruidosa que reina sobre o rio sagrado, e a imagem da minha vida agitada pelas responsabilidades do governo. Além disto, a cidade dos mortos e a leia das esfinges que precede o meu futuro túmulo lembram-me a calma das moradas subterrâneas onde repousarei em Osíris, findos os labores da existência. Ela aceitou o copo que Sargon, ajoelhado, lhe apresentara, e nele umedeceu os lábios, sempre fixando o rio, com distraído e pensativo olhar. Eis ali algumas das minhas boas egipcianas que gostam de fruir a frescura, disse Atazu, após momentos de silêncio, designando com a mão uma ornamentada barca onde havia duas mulheres. Posso, minha real senhora, identificar as duas passeantes, interveio Senute. É a embarcação de Pair, e conduz sem dúvida Neti Satati. Vem muito a propósito, disse a rainha. Desde há alguns dias tenciono chamar Satati, a quem tenho algo a dizer, e só os afazeres me têm impedido. Vou fazê-lo em seguida. Mandem alguém fazer aproximar o seu barco. Um dos oficiais tomou imediatamente o barquinho de Sargon, e, com algumas vigorosas remadas, aproximou-se da barca de Pair. Satati já havia notado a embarcação real junto da escadaria, e, sem que pudesse explicar o motivo, a ordem de aproximar-se causou-lhe vago mal-estar. Avizinha-te, Nate, chamou a rainha, saudando com a mão as duas que se prosternavam traço, e senta-te aí aos meus pés. Mas, que vejo? Estás pálida e emagrecida, e pareces triste demais para uma noiva feliz. Que te falta, pequena? E a rainha deslizou a mão pelos negros e lustrosos cabelos da jovem, que enrubescera e baixara o olhar. Atazu não insistiu, e encetou conversação com Senute e Sargon, mas, ao termo de 15 minutos, ergueu-se, e, aproximando-se da balaustrada, chamou ao Nete e disse-lhe bondosamente: Aqui estamos a sós, dize-me, com franqueza, minha filha, se foi de pleno agrado a escolha que fizeste, de Artateve, para esposo. Tu amas. Nate ergueu para a rainha os olhos obscurecidos pelas lágrimas e o rosto tomado de ardente rubor. Oh! Se ela pudesse confiar tudo à sua real protetora, cujo olhar, habitualmente frio e altanado, descia para ela com tanta indulgente bondade. Mas, podia ela confessar a imunda conduta dos seus, atrair para a cabeça de Pair e Mena a desonra e a desgraça? Minha família deseja, e sem dúvida isso será para meu bem, balbuciou, em voz abafada. Atazu contemplou-a com um longo e perquiridor olhar. Depois, voltando-se, ordenou: Segue-me, Satati, tenho de falar-te, e tu também, Senute. A ti, Sargon, confio Nete, procura distraí-lo o melhor que possas. Atazu deixou o terraço, e, através de salas desertas, caminhou para um pequeno recinto interior, formando jardim, onde se sentou num banco, entregando-se a pensamentos decerto desagradáveis, porque funda ruga se formou em sua fronte. Após um silêncio, que pareceu eterno para Satati, a rainha ergueu a cabeça e, olhando firme e profundamente a interlocutora, disse: Como se explica que tu e Pair tenham ousado noivar Nete com Artateve, sem que eu para isso desse autorização formal? Sabes que essa criança vos foi confiada em momento bem duro e difícil para mim, mas, não esqueçais que eu resolvo, por mim mesma, tudo quanto lhe diz respeito, e que ela não é um ser dependente de vós, a quem possais influenciar talvez para satisfazer vossos egoísticos desígnios. Minha real senhora, nós cogitamos apenas do bem de Nate, e a prometemos a um homem do qual Senute pode certificar as excelentes qualidades, tartamudeou Satati, de olhos baixos. Satati e Pair falaram-me de tal projeto, e é certo que aprecio Artateve, ativo e inteligente funcionário, de inatacável reputação. Além disso, é imensamente rico, de ilustre origem, não me parecendo, portanto, indigno de tão alta aliança, disse Senute calmamente. Tudo isso é verdade, e eu não desejaria ofender um nobre egípcio fiel súdito,
opondo-me a esse casamento, mas era dever de Satati apresentar-me antes a pequena para que eu a interrogasse previamente. Neita está abatida, empalideceu nestes últimos tempos, e quando a interpelei sobre se estava satisfeita com a escolha, ela me deu resposta evasiva e perturbada. Eu quero que tenha vogar de refletir e de desfrutar ainda sua liberdade de criança. Direi, eu própria, Artatefe, que o matrimônio não será celebrado antes de 12 luas. Estás ouvindo minha deliberação, Satati, e prestarás atenção para que tudo esteja de acordo com a minha vontade. Receberás uma quantia para o enxoval de Neit. Tu, Senute, irás procurar-me amanhã cedo, para receber minhas ordens concernentes ao dote que lhe concederei, de meus haveres particulares. Agora, podeis retirar-vos, e aguardar que vos reencontre lá fora. Ficando a sós no terraço, por isso que os oficiais poetados na escadaria não os podiam ver, Sargon e Neit permaneceram por instantes silenciosos, examinando-se reciprocamente. Eles se conheciam de algum tempo, é certo, e tinham-se avistado muitas vezes, mas, quase sempre, no templo ou nas reuniões oficiais, onde não haviam prestado atenção um ao outro, e em casa de Pair o jovem Iteno não aparecia mais de 1 ou 2 vezes por ano, isto porque Pair e Mena lhe eram antipáticos. Pela primeira vez, Sargon olhou a jovem com verdadeiro interesse, e achou que era sedutora. Estivera ele cego a ponto de não notar melhor aquela penetrante beleza, formas esbeltas, quase etéreas, radioso sorriso. Nenhuma das filhas de Tebas jamais lhe causara tão estranha impressão. Seu coração batia mais célere, e, procurando persuadir a jovem de provar as frutas ali expostas, ele, enquanto falava, absorvia-se na contemplação dos leves e graciosos movimentos, nos traços mutáveis de Neit. Não, muito agradecida. Precisamente antes de sair, eu me servi de frutas, de modo que não tenho apetite, disse Neit, cujos negros olhos esquadrinhavam curiosamente a sala contígua ao terraço. Mostra-me antes o teu palácio, porque já muito desejava percorrê-lo. Dizem que aqui tens acumuladas tão belas coisas. Com prazer, embora temeroso de que fique desencantada. Vem, tu própria julgarás. Pegando-lhe a mão, ele a conduziu ao interior. Mostrou-lhe soberba coleção de armas, vasos raros, joias diversas, e, por último, um pequeno símio, que se divertia fazendo as mais estranhas cabriolas em um recinto cheio de arbustos odorantes. Oh! Que belas flores! Exclamou Neit, avistando uma cesta cheia de rosas e de outras flores raras. Queres tecer uma guirlanda para ornar teus cabelos? Perguntou Sargon, aproximando galantemente uma cadeira. Oh! Sem dúvida, se o permites, agradeceu Neit, que recobrara seu brilhante humor. E passou a entretecer a guirlanda para a qual o príncipe escolhia as flores, deixando-se cada vez mais subjugar pelo fascínio estranho que a jovem exercia sobre ele. Por que me olhas com tanta atenção? Interrogou bruscamente a moça, que, erguendo a cabeça, encontrara o ardente olhar de Sargon. É que constato, com surpresa sempre crescente, a tua pasmosa semelhança com meu irmão, Naromat. Onde está o teu irmão? Jamais ouvi falar nele, respondeu a jovem, admirada. Sargon suspirou tristemente. Morreu. Perigosamente ferido no decurso de uma grande batalha, caiu vivo em poder dos egípcios. Impressionado sem dúvida pela sua bravura, Tutmés I mandou cuidá-lo e o tratou com esguardo, e, quando alguns meses depois foi tomada de assalto a cidade aonde meu pai me enviara, juntamente com minha mãe, a rainha Tazub fosse eu colocado junto dele, sob a guarda de Senute, que velava igualmente por mim. Pouco depois, durante o sítio de nossa derradeira praça forte, meu irmão caiu enfermo, acometido de febre maligna, segundo se disse, e morreu. Muito chorei por ele. E é com esse irmão que me achas parecida? Indagou Neit, curiosamente. Sim, e se desejas convencer-te pelos teus próprios olhos, vem ao meu aposento, onde tenho um busto dele, mandado esculturar por Senute, pouco antes do desenlace mortal. Neit colocou vivamente a guirlanda sobre a cabeça, e, desembaraçando-se do cesto, seguiu Sargon ao pequeno gabinete contíguo ao quarto de dormir. Lá, rodeado de arbustos em flor, estava, encimando um pedestal de granito,
A estátua, quase de tamanho natural, de um jovem sentado, com a machadinha na mão, coberto com um capacete pontudo, de estranho formato. O rosto de Nate era realmente a reprodução, em miniatura, dos traços da estátua. Que belo era teu irmão, e que bondade se desenha no seu semblante, exclamou Nate, entusiasmada. Creio que lhe teria amor, se vivesse ele ainda. Desejaria abraçá-lo, a esse grande e nobre guerreiro, acrescentou, tentando erguer-se na ponta dos pezinhos, sem atingir, porém, seu propósito, por alcançar apenas os joelhos da escultura. Espera, eu te vou ajudar, disse Sargon, a rir. E suspendeu a jovem, aproximando-a da cabeça da estátua. Rindo ela também, com esse riso sádio e argentino que lhe era peculiar, Nate apoiou as mãos nas espáduas do guerreiro e pousou os carminados lábios na boca de alabastro. Nem outro dos dois reparou que a guarda-porta de lã, que mascarava a entrada de longo e escuro corredor, fora erguida e Atazu surgira no pórtico, à vista da estranha cena, deteve-se, e indefinível expressão de amor e de melancolia velou por instantes seus traços severos e arrogantes. Que fazeis aqui? Indagou, dominando-se imediatamente. Ao som metálico da voz, Sargon voltou-se bruscamente, com visível constrangimento, e repôs Nate no chão. Nate, respondeu ele, quis por força abraçar o busto de Narumat, que lhe agradou ao ponto de confessar que lhe consagraria amor, se vivo fosse. E porque não pudesse alcançar a altura da boca, eu a ergui. Um sorriso grave e benevolente iluminou a fisionomia da rainha, e seu olhar concentrou-se com força, por alguns segundos, no rosto de escultura. Depois, atraindo para si a jovem, beijou-a na fronte. Feliz e confusa de tal honraria, Nate deixou-se cair de joelhos e premiu os lábios na mão da sua protetora, que a fez levantar-se com bondoso gesto. Teu coração foi bem inspirado, minha filha, ama e admira sempre aquele de quem o acaso te deu os traços, pois foi um herói tão bravo quanto generoso. Mas, voltemos para junto do meu séquito, porque não posso demorar-me mais tempo. O rei, enfermo, exige meus cuidados. Seguida do casal de jovens, voltou ao terraço, e, após benevolentes despedidas, reembarcou. Quando os visitantes desapareceram na bruma, Satati suspirou, visivelmente aliviada, e disse que também precisava voltar a casa, onde haveria inquietação pela prolongada ausência. Despedindo-se de Sargon, Nate retirou dos cabelos a guirlanda, e pediu fosse colocada sobre a fronte de Narumat, pedido que o príncipe, risonho, prometeu cumprir. Mas, ao ficar sozinho, deixou-se cair no leito de repouso, abandonando-se a um caudal de pensamentos tumultuosos. A lembrança de Nate não o deixara, a sedutora imagem reverberava-se ante seu espírito, fascinando-o cada vez mais, tornando-se aumentativamente desejada. Uma súbita resolução raiou em seu violento coração. Eu não acederei a Artatef, nem a Kenemun. É a mim que deve pertencer, murmurou de olhos cintilantes, e Atazu não me negará, porque mais de uma vez disse que desejava a minha felicidade. Apenas, preciso inventar alguma coisa para aniquilar Artatef ou torná-la impossível para ele, e isso por intermédio de Kenemun, que imaginará estar trabalhando em seu próprio benefício. Amanhã mandarei em sua procura. Quanto à múmia empenhada, silenciarei para com a rainha, até que chegue a oportunidade de desmascarar Menipaer. Na manhã seguinte, Sargon enviou tabuinhas a Kenemun, convidando-o a vir falar-lhe, sem demora, sobre o assunto que havia sido tratado entre ambos. Mas, o oficial, estando de serviço, somente no outro dia da visita real pôde apresentar-se no palácio do príncipe Iteno. Sargon recebeu com simulada benevolência, porque, interiormente, já detestava Kenemun, homem que ousava amar Nate e se considerava retribuído. Surdo ciúme estrincava o coração do príncipe. Quando o oficial se instalou e os servos saíram do recinto, Sargon, inclinado para o visitante, disse: Anteontem mesmo, pude cumprir minha promessa de falar a Atazu, mas, com grande pesar meu, respondeu-me ser impossível, sem razão plausível, ofender um alto funcionário, um homem geralmente acatado, opondo-se a esse matrimônio. Nate não confessou coisa alguma da violência exercida sobre ela, embora a rainha tenha interrogado diretamente. Vergonha, piedade, ou temor?
Ela silenciou, e Sua Majestade terá concluído disso que a história da múmia bem pode ser calúnia forjada pelos inimigos de Mene e de Artateve, e este, querendo sacrificar uma fortuna para resgatar a honra de um antepassado, revela-se perfeitamente louvável e generoso. Somente provas irrecusáveis de qualquer deslealdade, acrescentou ela, poderão decidir-me a recusar-lhe Nate. Assim, pois, meu caro Kenyamun, se desejas atingir teus fins, terminou Sargon, com afetada indiferença, é indispensável descobrires no passado ou na vida privada atual de Artatef alguma vilania, ou então imagina algo que o esmague e arruine no conceito da rainha. Eu te agradeço, príncipe, o grande serviço que nos prestaste, e que já produziu seus frutos, conforme prova certa notícia que me deu Shinonotep esta manhã. Ontem, à tarde, Artatef foi chamado pela rainha, que lhe disse ter resolvido uma espera de 12 luas para a realização do casamento. Graças à tua generosa proteção, temos ganho tempo, e não duvido de que encontrarei qualquer circunstância comprometedora para Artatef, pois o seu papel na penhora da múmia me parece suspeito, e não é em vão que ele mantém relações com Smenkara, o mais rapaz dos usurários de Tebas, e com a respectiva mulher, Anofer, chacal de saias, de quem é amante. Eu te auguro pleno êxito, e rogo-me conserves ao corrente das tuas descobertas. Artatef me é antipático, por seu estúpido orgulho, e é verdadeiramente extraordinário que tão soberbo e rico personagem entretenha relações com um usurário e uma alcoviteira. Após a retirada do oficial, Sargon reclinou-se no leito de repouso e murmurou, com satisfeito sorriso: tudo marcha às maravilhas. Bem pronto, Artatef, terei pago a insolência de me fazeres sentir que, a teus olhos, sou apenas um prisioneiro injustamente arrancado à escravidão. E agora irei, qualquer dia, visitar Pair. 7. Abracro. Reentrando em casa, Kenyamun enclausurou-se, proibindo a quem quer que fosse perturbá-lo. Pensou seriamente no que lhe havia dito Sargon. Era preciso destruir Artatef, e isso o mais depressa possível, porque o desejo de desposar Nate havia aumentado consideravelmente no coração do oficial, desde quando soubera da parecência da jovem com o falecido príncipe Naromat. Qual um clarão, tombara em sua alma astuciosa a suspeita de que talvez um secreto laço ligasse Nate à sua real protetora. Se tal suposição fosse verdadeira, aquele que desposasse Nate poderia atingir o pináculo das honrarias e riquezas, perspectiva deveras tentadora para um homem pobre e ávido de gozos. Mas, como desembaraçar-se de Artatef, prontamente, de maneira decisiva? Absorvido, rosto congestionado, percorria o aposento a passos impacientes, quando, inopinadamente, bateu na testa e em seus olhos fulgurou um raio de esperança e de triunfo. Por que não me ocorreu desde logo lembrar-me de Abracro? Murmurou ele. Essa poderosa maga ajudar-me-á com um remédio ou conselho. Transbordante de impaciência, Kenyamun resolveu não adiar de uma hora sequer sua visita à célebre feiticeira, ledora de buena dicha e deitadora de sorte, que residia, nos confins de Tebas, num prédio isolado, mas de grande frequência por parte de mulheres curiosas do porvir, de maridos ciumentos e namorados aflitos. Tendo reunido em elegante cacheta alguns objetos de valor, o oficial fez atrelar seu carro e seguiu, acompanhado de velho e fiel escravo, ao bairro distante onde morava Abracro. Antes de emergir no dédalo de ruas sujas e estreitas que conduziam à habitação da feiticeira, Kenyamun desceu, recomendou ao servo que o aguardasse ali e prosseguiu o caminho pedestremente. Depois de 20 minutos de marcha, atingiu pequena praça deserta, circundada de casas estragadas. De um dos lados, havia extenso muro, alto, por trás do qual se divisavam palmeiras, acácias e sicomoros de grande jardim. Pequena porta, com um disco de metal que servia para chamar, dava acesso ao interior. Kenyamun pegou o martelinho que encimava o círculo metálico e deu com ele discreto golpe. Conhecia os usos da casa, pois não era a primeira vez que recorria aos préstimos de Abracro. A derradeira vibração do bronze não se extinguira ainda, e a porta era aberta. O visitante penetrou em sombria alé que levava à pequena construção quase escondida na espessa folhagem. Bom dia, Api, tua patroa está visível. Indagou Kenyamun, dando um anel de prata ao anão corcunda que fechava cuidadosamente a porta. Sim,
Meu senhor, apenas terás de aguardar um pouco, porque ela está atendendo a outro consulente, mas, segue-me, eu te avisarei quando lhe possas falar. E conduziu o oficial a pequeno gabinete próximo da entrada, retirando-se logo.